Você está ouvindo o Psicast. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite para quem está escutando, né? Eu sou Ana Júlia, eu sou estudante da Uninasal do segundo período de Psicologia. Bom dia, meu nome é Laura, eu sou a colega da Ana Júlia, estudante do segundo período de Psicologia. A gente vai conversar com a convidada. Pode se apresentar. Olá, eu sou Érica Menezes, eu tenho 36 anos, eu sou TDAH e autista e eu tenho 3 filhos, 2 deles, um é TDAH e o outro também é TDAH e autista. Bom, vou começar com a primeira pergunta que Sim. está aí, que é: como você acha que hoje em dia tudo é sobre autismo? Como você vê essa visão de que os médicos normalmente dizem que as crianças, a maioria delas às vezes é isolada socialmente, mas sempre o motivo é o TDAH. Você sendo uma pessoa com TDAH, o que é que você tem, sua visão sobre isso? Olha, eu sou meio polêmica em relação a isso. Pode falar. Pode falar. É assim, o meu filho, eu não tive tantos problemas de interação na minha infância. Eu fui aquela criança que eu não conseguia me firmar em um grupo, né, em uma tribo. Então, eu era aquela criança que, talvez pela hiperatividade também, pela a dificuldade de ser compreendida por outras crianças, eu migrava entre os grupos. Uhum. Mas tinha uma fase que eu me isolava. Então, Sim. eu assim, durante 30 minutos de recreio na escola, eu brincava 5 minutos com as crianças, daqui a pouco eu saía daquela brincadeira e entrava em outra brincadeira, meio sem noção de espaço. E daqui a pouco eu estava brincando sozinha, que era o que eu mais gostava, era de brincar sozinha. E eu observei isso no meu filho durante a infância, que ele se isolava muito. Isso foi até questão de terapia, de investigação, porque as crianças TDAH e autistas... Opa! As crianças TDAH e autistas, algumas, não são todas, mas algumas, têm a tendência a se isolar, Sim. né? E a minha polêmica em relação a isso é porque isso é visto como um problema. É um problema a criança se isolar. Eu não acho. Se aquilo ali está fazendo bem para aquela criança, isso é positivo. Isso não é ruim. É porque, assim, a gente vive em padrões, né? A sociedade quer que a gente corresponda a padrões. Então, a criança que se isola, o adolescente, o adulto que se isola, ele está fugindo dos padrões. Mas se aquilo ali está fazendo bem para ele, eu acho que não, eu não vejo problema nisso. Mas, infelizmente, a ciência, a educação, ela vê problema nessas questões. Sim. E aí acaba forçando aquela criança, aquele adolescente ou adulto, a ser igual às pessoas neurotípicas. Sim. Então, eu acho que tudo tem que ter um controle, um equilíbrio. Se a criança se isola demais, sim, isso deve ser observado, isso deve ser cuidado, analisado. Mas se essa criança ela busca equilíbrio, ela também se relaciona com outras crianças, ela fica isolada, mas também brinca. No eu caso, não é vejo aquela visão de que tudo que é excesso faz mal. isso, e com tudo na vida, né? Sim. Ainda dentro desse foco, tinha outras crianças com o mesmo síndrome que você no colégio? Ou... Eu não sei disso. Assim, eu não lembro, né? Até porque eu fui diagnosticada tardiamente. Sim. Com o TDAH, a primeira vez que eu ouvi falar do TDAH foi aos 21 anos, quando eu levei o meu filho a primeira vez à psicóloga. Então, ele estava em avaliação e na devolutiva da psicóloga, ela me falou sobre o TDAH, ela viu traços do TDAH em mim
E foi aí que eu comecei a saber o que era o TDAH, mas assim, não levei à frente. Ignorei. Uhum. E aí, aos 25 anos, eu recebi outro diagnóstico que foi de transtorno bipolar. Foi um diagnóstico que eu não aceitei. Até por um tempo eu tentei acreditar que sim, para que Se auto-enganar, né? para que o tratamento surtisse efeito, Entendi. tanto na terapia quanto medicamentoso. Só que existia a psiquiatra que dizia que eu tinha um transtorno e a psicóloga que estava me acompanhando de forma mais ampla, que dizia que eu não tinha um transtorno, que se tratava apenas do TDAH. E ainda passei 5 anos no uso de medicação, de estabilizador de humor para o transtorno bipolar e acreditando que realmente era, né? Mas algumas coisas não se encaixavam no transtorno. E procurei um outro psiquiatra que veio a concluir que eu realmente não tinha o transtorno bipolar, que era só o TDAH. E ano passado foi que veio o diagnóstico do autismo. E aí tudo fez sentido. Foi como peças de um Abrisse portas, quebra-cabeça, né? que se encaixou. Sim. Quer falar o próximo? O que é bem interessante, né? Porque a gente vive numa sociedade hoje em dia em que tudo é um determinado transtorno. Assim, você não pode ter um comportamento um pouquinho diferente, que as pessoas já generalizam como O ser determinado normal transtorno. é o ser estranho. Isso. E o ser estranho é o ser normal hoje em dia. Sim, eu gostaria também de trazer, né, um tema que é a questão do bullying. Você presenciou isso na sua infância? Sim, ou, sim. enfim, como foi Pode essa... falar um pouco sobre, se você se sente confortável? Sim, tranquilo. Na minha infância, assim, o meu contexto social, ele foi bem difícil. Eu fui uma criança periférica e com pouco acesso a várias coisas. Inclusive, a minha educação, ela foi bem precária. Porque eu era aquela criança que, assim, ou os professores me amavam ou me odiavam. Sim. Eu não lembro de nenhum professor ter um sentimento equilibrado por mim. Porque, assim, eu era uma criança muito dispersa. Mas era muito. Então, era difícil. Eu entendo, né? Hoje, como adulta, me colocando no lugar de um professor, eu entendo que realmente era difícil. Então, eu sofri muito as acusações de ser preguiçosa. A Érica é muito inteligente. Era isso que minha mãe ouvia. Érica é muito inteligente, só que ela é preguiçosa. Sim. Então, assim, por que eu era preguiçosa? Porque eu estava sempre aérea, né? Então, eu tive uma professora que ela foi o divisor de águas, assim, na minha vida, que foi no 6º ano, professora Lúcia Martins, que ela observou minhas potencialidades e ela soube trabalhar nisso. Então, o que é que ela fazia? Ela me colocava para participar das aulas dela. Então, de alguma forma, eu estava ajudando ela com conteúdo, a escrever no quadro. Érica, copia isso aqui no quadro. Então, comecei a me sentir produtiva. Sim. E aquela pessoa que era tão desatenta, que não prestava atenção nas aulas, que não trazia os exercícios de casa, que, assim, era rejeitada pelos colegas, né, por ter esse estigma de preguiçosa, de não querer nada com a vida. Então, essa Érica mudou, né? Passou a ser vista de forma diferente, porque eu comecei a ter mais prazer com os estudos. E essa professora me colocava sentada perto dela, então ela estava sempre chamando minha atenção. E assim, em relação às outras relações na infância com os colegas e o bullying, era mais isso mesmo, de não responder aos padrões, né? Não era aquela criança que engraçada, que brincava, que isso, sempre estava junto a um grupo, algum tipo de panelinha, né? Não entendia as brincadeiras, né? Muitas vezes. Então, por exemplo, eu amava futebol. Por que eu amava futebol? Porque eu gostava de correr. Eu gostava da dinâmica do futebol, mas eu nunca entendi o futebol. Então, eu era aquela criança que, tanto no futebol de rua, quanto na educação física da escola, eu estava num time, daqui a pouco eu estava no outro e fazia o gol contra. Porque eu não sabia
que time eu estava. Para mim, o importante era fazer o gol. Sim. Então, isso foi até a adolescência. E então, assim, o meio não teve aquele bullying do apelido, sabe? Sim. Mas só teve aquela muita rejeição. E isso, principalmente durante a adolescência. Que é um ponto que eu acho que existe uma carência nessa parte da pedagogia. Sim. Até nos dias de hoje. Sim. Que muitas vezes esses profissionais acabam deixando essas crianças de lado. Sim. Porque não sabem lidar. Sim. Enfim, diversos motivos. E isso acaba, como eu posso explicar? Prejudicando. Isso, prejudicando o desenvolvimento. Se fosse cuidando da pessoa como se ela fosse um boneco de louça. Isso. Minha experiência que eu já tive em outros colégios era as provas de pessoas que tinham autismo eram diferentes das provas das pessoas normais. Uhum. E é como se colocasse a pessoa em um patamar em que ela não fosse capaz de fazer alguma coisa que outra pessoa que é considerada normal, que normal não é o termo certo hoje em dia, fosse capaz. Assim, pronto, dentro desse meu combo do TDAH, né, veio a descalculia. Sim. Então, eu tive problema com números. Eu tive muita dificuldade para aprender matemática e eu aprendi apenas o básico. E meus professores não entendiam isso. Eu entendo que existia muita falta de informação para a época, né? Anos 90, anos 2000... Não se compara com hoje, claro. Mas, assim, eu acredito muito naquela história do professor que faz diferença na vida do aluno. Sim, né? sim. Então, eu ouvi muito, você é burra. Essa menina é burra, ela não aprende. Então, existia um problema ali por trás, né? Daquele não aprende, que era a descalculia. A gente vê muitas crianças com dislexia. E eu não tive o problema com a leitura, com a caligrafia, com a gramática eu não tive, mas tive com a dislexia. Com a descalculia, perdão. Com a descalculia. Ok. A próxima pergunta é sobre a representatividade entre séries, filmes e o estereotipo que o Hollywood e outros filmes meio que trazem. Você já teve contato com algum tipo de filme que trabalha sobre TDAH ou autismo? E como é que você vê isso? Com o TDAH ainda não. Mas com o autismo bastante. E assim, a mídia, ela... Eu não sei se falta interesse em pesquisar. Eu sei que, assim, existe falta de dar importância... De aprofundamento, de dar voz a quem deveria ter voz, que é o autista. Sim. Né? Nós temos muitos adultos autistas, né? Hoje, eu ouço falar, eu sei que isso é até bizarro, que o autismo é um transtorno infantil. Gente, a gente nasce autista, né? E o autismo ele não surgiu agora. Então, ele sempre existiu. Eu acredito muito nisso, que ele sempre existiu. Isso era encobrido por causa dessas necessidades de você ser normal. Tipo, era tratado como se fosse a pessoinha ali. Tipo, a criança estranha, a criança que não quer contato. Exatamente. É mimada, é a criança mimada. Eu tive problema de seletividade alimentar durante muito tempo. Então, as pessoas ao redor diziam que minha mãe me mimava por causa disso. Então, várias coisas, que se a gente for falar, é muito pano pra manga, como dizem. Sim. Se quiser trazer, a gente tipo tá, assim, assim, né, como eu já falei, tem uma pessoa autista, meu irmão é autista. Então, tipo assim, lá em casa a gente consome muito conteúdo de filmes, séries. Que bom. Então, tipo assim, a mais recente que a gente assistiu foi Young Sheldon, do The Big Bang Theory. Sim. Sendo que, tipo, é aquela coisa, não é falado na série, mas é explícito pela imagem e pela forma. Transtorno. Sim. E o Sheldon, ele é muito do estereótipo da pessoa autista inteligente. Superdotada. O toque, a necessidade de sempre ter a mesma repetição. Sim, ele não entende. Comportamento repetitivo. Ele não entende, por exemplo, quando alguém fala uma ironia perto dele, ele não entende. Fui muito eu na vida. Então, assim, a mídia, ela traz um padrão que é de uma minoria. É uma minoria, sabe? Tem uma série que eu gosto muito, que é The Good Doctor. Sim, a gente ia trabalhar sobre essa série. Pronto, o meu filho, ele é muito parecido com o protagonista, né? O Shawn.
O meu filho é muito parecido com ele. E, assim, eu também tenho algumas coisas que eu me identifico bastante. Mas, assim, a gente vê a mídia trazer muito o autista de nível de suporte 3 e 2. Sim. Né? Mas, assim, a gente não vê falar sobre o nível de suporte 1. Que é aquela pessoa que ela vive se mascarando. Porque ela consegue imitar os padrões normativos. Né? Geralmente, o autista de nível de suporte 2 e 3, ele não consegue ter essa percepção de que ele precisa agir assim para que isso aconteça. Né? Corresponder aos padrões. E o autista de nível de suporte 1, ele consegue isso. É por isso que as pessoas olham para a gente e dizem assim, você não parece autista. Sim. Né? Então, eu acho que é assim, existe um ponto positivo para o que a mídia traz, né? Essa representatividade do autista de nível de suporte 2 e 3. Sim. Mas precisa trazer o nível de suporte 1 também, entendo. Sabe? Acho que... E assim, trazer de forma pontual. Porque o que eu critico a ciência, né? Eu estou agora dentro da academia e eu escuto o que os professores falam sobre o autismo e eu não concordo com quase nada. Quase nada. Infelizmente, eu tive até que interromper uma professora na aula quando ela falou sobre a pessoa que tem autismo não é autista. A pessoa que tem TDAH, ela não é TDAH. Então, são coisas que estão intrínsecas a nós. Não tem como separar Érica autista e Érica ser humano normal. típica. Tipo, não tem. Convivência, rotina, né? Não tem, eu sou uma pessoa só. Sim. Então, o problema é porque, assim, a sociedade, ela aprendeu que o autismo é ruim, que o autismo é uma doença. Ele é um transtorno porque a gente não corresponde ao que é padrão. A expectativa. A expectativa, né? Então, ele gera transtorno pra gente, porque a gente não consegue ser como o outro quer que a gente seja. Mas se a gente... se o mundo abrir o olhar para que deixem o autista ser autista, não vai existir transtorno nenhum. Sim. Porque a gente vai poder ser a gente mesmo. Então, eu acho que a ciência precisa ouvir o autista. E a mídia, consequentemente, também. A outra pergunta é como lidam com autistas no trabalho. A gente também queria fazer puxar uma reta. A questão da representatividade, né, do autista no trabalho, tipo, se os donos de empresa contratam só para dizer, olha como a gente é inclusivo, mas na verdade aquela pessoa ali tá jogada de qualquer jeito. Muitas vezes nem participa. Inclusive, um exemplo que a gente tem, trazendo também, puxando para o questionário antigo, é sobre a advogada extraordinária, que é um dorama, que também a gente precisa trazer essa representatividade mais asiática, que trazem muitos temas, que mostra como desde pequena ela tinha aquela impulso, aquela inteligência para certa área de direito, e a forma como ela é menosprezada do mesmo jeito que o Shanks, né? O Sheldon era também. em The Good Doctor. Sim. A forma como O capacitismo, né, que eles vivem. A forma como ela tinha que puxar, tipo, baleias, que era coisa que eu achava isso hiperfoco muito dela. interessante. A forma como ela juntava o termo baleia para vários tipos de caso. E como ela sempre buscava o positivo nas pessoas, apesar de nem sempre todas mostrarem aquele lado positivo. Sim, foi. Assim, o caso dela, né, como o caso do Dr. Shawn, que eu acredito que são níveis de suporte 2, eles são mais, como é que eu posso dizer, mais identificados. Você Expressivos. olha para aquela pessoa e você, em poucas palavras, você percebe que ela é autista, né? Ou que há algo diferente nela. Porque, assim, uma frase que eu gosto de pontuar, que vai para qualquer argumento, para qualquer narrativa, é que uma pessoa que é diagnosticada com o autismo nível 1 de suporte,
ela vai sempre ouvir: você não parece autista. Mas não é que a pessoa não pareça autista. É o outro que não sabe sobre o autismo. Então, ele não vai identificar em você. E isso acaba parecendo um subterfúgio. Né? Hoje em dia, as pessoas estão muito... Até voltando para aquela primeira questão que tu pontuou, que as pessoas estão muito... Que hoje em dia tudo é autismo. se taxando, né? Sim. Vê um vídeo na internet e... Eita, eu sou assim. Sim. Né? E começa a acreditar que e agir como tal. Os doutores de TikTok, Inclusive, né? a gente vai Isso. trazer A gente uma vai parte falar sobre isso. né? Sim. Então, eu não vou explanar muito agora, não. Mas só para pegar o gancho. E aí, assim, isso acaba que banaliza, né, os transtornos. E as pessoas acabam que não respeitam e não buscam saber o que é aquilo, né? Tem até uma frase que eu estava querendo falar, mas está aqui no celular. Já eu vou dar uma olhada que vai explicar muito sobre isso. Certo. Mas como uma boa TDAH, eu esqueci o que era que a gente estava falando. A gente tá falando sobre como lidar com o autista no trabalho. Sim, aí esse aí é meu calcanhar de Aquiles. Certo. Então, assim, eu vou falar da minha experiência, né? Isso é uma coisa que me causa ansiedade e me causa um certo medo, até mais que ansiedade, me causa um medo, porque eu trabalhei a minha vida toda para mim. Então, como prestadora de serviço, eu trabalhava para mim, eu fazia o meu horário, eu atendia uma pessoa por vez, eu não atendia todos os dias. Então, assim, eu estava na minha zona de conforto durante muitos anos. E agora, há 1 ano e meio que eu estou morando aqui em Recife, eu tive que sair dessa minha zona de conforto e tive que enfrentar o mercado de trabalho. Tive que ir para empresas. E aí começou um sofrimento de verdade. Eu não vou romantizar, não. Começou o meu sofrimento. Porque é muito difícil, e isso é uma das características do autismo, lidar com pessoas. Sair de casa para lidar com pessoas. Né? E depois da pandemia, tem muita gente dizendo: mas eu também não gosto, eu também não gosto de estar com muita gente. Mas é uma coisa que realmente traz sofrimento. Não se trata de gostar ou de não gostar. É uma coisa que traz sofrimento, que é uma dificuldade muito grande. As pessoas típicas, elas, por mais que estejam em ambientes que não seja da tribo delas, que não seja pessoas, elas não têm dificuldade de conviver. Né? E o autista, ele tem essa dificuldade de conviver. E a consequência disso é um esgotamento mental, que a gente chama de desregulação emocional. E desregula realmente. Então, assim, eu trabalho na área da beleza. Salão de beleza. É cheio de gente. É barulhento. Apesar de que esse que eu estou trabalhando agora atualmente, ele é menos. É um ambiente mais tranquilo. Mas é muito difícil para mim. E aí, outra coisa que tem sido muito difícil é você falar que é autista. Porque para as pessoas que não têm o conhecimento do que é o autismo, eu entendo que também não é fácil, né? Então, o que é que eu faço? O que eu procuro fazer? Eu procuro me afastar, me isolar. E em relação à questão que tu falou de emprego, né? Foi uma coisa que foi bem difícil para mim. A primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu não pensei que eu tinha que me camuflar, né? Usar o masking que os autistas usam. Então, eu fui sendo quem eu era, sem me preocupar em passar uma imagem padronizada do que se espera, né, do outro. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo falar com você e olhar nos seus olhos, mas eu não consigo manter aquele olhar. Então, eu falo com você, eu olho para um lado, eu olho para o outro, porque realmente olhar nos olhos durante muito tempo me desconforta, me desconcentra. Porque você não sabe o que a pessoa está pensando. Então, às vezes, na sua cabeça pode criar até aquela paranoia de que a pessoa está me julgando. Isso. E
assim, olhar para os lados, olhar para cima, me faz me concentrar naquilo que eu estou falando. E a pessoa que me entrevistou, eu fui até para essa entrevista, eu já fui com uma indicação. Então, assim, eu achei que ia ser mais fácil, né? Que não ia ser uma coisa tão complexa. E aí, eu fiquei do jeito que eu tô aqui, né? Me balançando na cadeira. É uma coisa que eu uso para autorregulação, que eu vim descobrir agora recentemente, que isso era uma estereotipia. Que eu faço isso desde a infância, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó, furar a unha com um palitinho. Então, eu tô sempre com um palitinho na mão, furando essa unha aqui, porque isso me acalma. Né? É outra coisa que depois a gente, se der, a gente fala sobre isso, sobre a estereotipia do autista e do TDAH também tem algumas coisas. E aí, durante a entrevista, eu não fiz questão de esconder essas coisas. Eu estava justamente numa cadeirinha assim, eu me balançava, e aqui furando o meu dedo com o palitinho, e conversando tranquilamente, assim, eu estava realmente à vontade. E olhava para os lados e falava do jeito que eu estou falando aqui com vocês. E essa pessoa, ela já percebeu. Então, a devolutiva da entrevista, no dia seguinte, para a minha colega que tinha me indicado, foi o seguinte. Ela pode ser uma boa profissional, pelo que eu vi do trabalho dela. Eu gostei muito do trabalho dela, mas ela é um pouco estranha. E aí, ficou aquele, vamos ver, a gente vai ver, qualquer coisa a gente chama de volta. Mas assim, não chamou de volta. Você sabia que a rejeição já estava na maneira que estava falando. Vou entrar um pouco sobre seu trabalho agora. Você disse que trabalha com estética, beleza? Isso. Como é que as clientes no começo, quando você começou, reagiram a descobrir que você era autista? Foi uma rejeição? Foi um medo? Como foi? Não, algumas... Durante um tempo, eu sempre usei a fitinha, né, do autismo, desde que ela surgiu. Eu achei necessário porque, assim, eu quero militar pela causa, sabe? Mas é uma batalha muito difícil. E eu percebi isso depois que eu entrei na faculdade. O quanto é difícil. Principalmente com a ciência, né? Que são com os professores que estão lá. Então, assim, eu usava a fitinha de identificação. A minha comunicação, ela parece ser ampla, né? Parece que eu não tenho problema de comunicação, mas eu tenho. Eu falo muito do que eu gosto de falar. Então, eu tenho... O meu hiperfoco é falar sobre autismo. Então, eu vou falar muito se a gente falar sobre isso, sobre comportamento humano. Então, eu amo. E aí, eu falo sem parar. Mas quando o assunto é outra coisa, por exemplo, eu trabalho com beleza, mas eu não gosto de falar sobre beleza. Entendo. Sabe? É algo muito fútil para mim. Sim. Mas eu entendo que para aquela pessoa que senta ali na minha cadeira para ser atendido por mim, ela quer falar sobre isso. Então, assim, é um esforço gigante que eu tenho que fazer para corresponder àquela pessoa. Sim. E esse esforço, ele acaba chegando à conta no final do dia para pagar, que é o esgotamento. Então, assim, eu chego na faculdade com esgotamento mental, sem energia mais para nada. Sim. E aí, assim, o que as clientes percebiam, né? Eu estava lá com a fitinha de identificação. Então, sempre via a pergunta: você tem um filho autista? Né? Volta aquele assunto que a gente falou, que é um transtorno que a sociedade acha que é um transtorno infantil, que o autista não cresce, né? Ou então, quando ele cresce, deixou de ser autista, deixou de ser TDAH. E aí, você tem um filho autista? Eu dizia, tenho, mas eu também sou autista. Aí a reação da pessoa era de espanto. Você é autista? Sou nem autista. Parece. Nem parece. Não chega a ser, sabe? E aí, assim, quando eu via que a pessoa estava querendo saber mais sobre, então eu aproveitava aquela oportunidade para trazer esclarecimentos. E cheguei a ter algumas clientes que eram mães de autistas também. E com elas eu não tive problema, assim, de duvidar da minha capacidade de fazer aquele serviço.
Muito pelo contrário, eu tenho clientes que estão comigo até hoje, que me procuram. E só que com algumas eu percebia o capacitismo, né? Às vezes é dito entre as entrelinhas, né? Que é uma coisa muito difícil para mim de observar, mas quando ele é explícito, eu consigo entender. E o que foi a conclusão que eu cheguei? Eu vou parar de me identificar. Porque isso ia me trazer prejuízo, né? No final do mês, isso ia acabar pesando no bolso. Então, foi uma estratégia que eu tive que desenvolver. E hoje, nessa outra empresa que eu estou há poucos dias, eu comecei agora. E assim, eu preferi também continuar não usando mais a fitinha do autismo. E até agora eu acredito que, assim, só quem percebeu foram os colegas de trabalho, né? Quando tá todo mundo na cozinha, que senta para almoçar, que todo mundo começa a conversar, eu não aguento ficar. E eu falei para algumas, olha, eu não aguento barulho. Eu sempre tô com abafador de ruído. Eu coloco. Expliquei para elas que, assim, não é que eu sou chata, é que... Na relação de toque é pesado físico, para mim. Quando vocês estão nessas reuniões, quando você participa, como é que você lida com toque físico, assim? De boa? Não, assim, no trabalho, é uma coisa que não interfere. Não chegou a acontecer ainda, né? O toque físico. É uma coisa que eu desenvolvi na minha vida que eu não entendia o porquê. Achava que era algum trauma de infância por eu não gostar de abraço. Entendi. Mas eu entendi que, assim, fez sentido, né? Depois que eu descobri o autismo, que eu fui estudar o autismo. E não é que eu não gosto de abraço, eu gosto de abraço, mas ele tem que fazer sentido para mim. Sim. Então, eu percebi que existem pessoas que gostam de abraçar. Eu não chego a encontrar isso ainda no ambiente de trabalho. Eu trabalho com muita gente, eu acho que são quase 30 pessoas nessa empresa que eu tô. E eu não cheguei ainda nesse momento de abraçar ninguém. Mas isso no meu dia a dia acontece bastante. Então, assim, o abraço para mim, ele faz sentido. Então, eu me esforço para abraçar a pessoa quando eu sei que ela precisa daquele abraço. Aquele abraço não é importante para mim, mas é importante para outra pessoa. Então, eu abraço com prazer, sabe? Mas quando eu me deparo, assim, na minha vida com amigos que vem me dar um abraço porque acha que eu vou me sentir bem com aquele abraço, então eu já digo, amigo, ó, assim, não é uma coisa que eu me sinta confortável com um abraço, mas se você quiser, eu lhe dou. Então, isso chega a ser estranho, né? A pessoa fica, como assim? A pessoa não gosta de abraço, né? Mas quem gosta de mim compreende. Que, inclusive, é outra pergunta aqui, né, que a gente vai fazer. Sim. Que era, como era a sua opinião antes de saber o que de fato era autismo, né? E agora, o que mudou, né? Hoje em dia, agora com essa informação, o que mudou de antes para agora? Tipo, antes até de saber que seu filho era autista e o outro tinha TDAH, como era a sua visão sobre isso? Sim. Sobre o TDAH, a minha visão de antes era bem reduzida. O que eu via no TDAH era só uma pessoa que não conseguia se concentrar, que tinha dificuldades para aprender por falta de concentração, que era uma pessoa inquieta. Eu acho que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Sim. E aí, depois que eu descobri o que era o TDAH, e eu fui estudar o TDAH, e para aprender até as estratégias que eu precisava para que prejudicasse menos a minha vida, que eu digo hoje que o TDAH, ele me traz mais transtornos que o autismo. Eu até arrisco dizer que a nomenclatura déficit de atenção com hiperatividade, ela está errada. O TDAH, ele não é um problema de hiperatividade, ele não é um problema de desatenção. É também, claro. Mas eu acho que o mais difícil no TDAH é você performar. É você fazer
enfrentar a postergação. Eu acho que existe a palavra postergação. Sim, Conheço sim. postergar. Você deixar de postergar, de procrastinar as coisas. Eu acho que o Sim. mais difícil do TDAH é isso. Eu acho que deveria ser transtorno de procrastinação. Inclusive, Sim. num dos episódios, É vai ter a- sobre o TDAH. TDAH, que uma entrevistada, ela inclusive conversou isso com a gente fora do estúdio, que foi sobre o criar rotina, né? Sim, O é você muito difícil. ter o hiperfoco, até na questão mesmo da leitura, você não se Sim. perder Sim. em algo. Sim. Que você, às vezes, tem que criar certas rotinas sobre o seu dia inteiro, às vezes um Isso. roteiro, É. pra você não se perder. É. E ainda se perde. Sim. Eu tenho um quadro que eu anoto o que eu preciso fazer no dia. E aí eu coloco lá na sala. Tem um outro que eu deixo na cozinha. Porque para onde eu vou, eu tô vendo ele. Uhum. Então eu me perco muito nas atividades. E aí você conhecendo aquele transtorno, aquela condição, que eu gosto mais de chamar de condição do que de transtorno, né? Sim. Você vai aprendendo a se adaptar e adaptar as obrigações, o que você tem que fazer no dia a dia, as necessidades ao seu jeito. Sim. Pronto, uma coisa que eu aprendi ontem. Ontem, gente, há tantos anos que eu me conheço como TDAH e sei como eu funciono. Ontem foi que eu aprendi a varrer a casa. Olha que coisa, né? Uhum. Parece simples, né? É. Parece algo muito É aquele corriqueiro. negócio, tipo, muita gente arruma a casa, faz faxina semanalmente ou Isso. por mês. Mas hoje em dia o fato mais normal que a gente tem é criar robô, pegar robô, né? O robô de limpeza, que hoje em dia é mais Sim. comum. Uhum. Ou a gente comprar até mesmo coisa da China, porque a Shopee tá aí pra tudo. É. Que você meio que cria como se fosse aberturas, facilidades pra fazer vira coisas uma coisa natural. normais. Que até esse negócio de a gente dizer, a pessoa vai, a pessoa anda de bicicleta, é visto como uma coisa normal, que muitas vezes pra outras pessoas não é. Uhum. Sim. Sim. E aí, pronto, eu descobri hoje como é que eu consigo limpar a casa. Ontem, né? Descobri ontem como é que eu consigo limpar a casa e começar e terminar. Porque a minha maior dificuldade era essa. É começar uma atividade e concluir. Uhum. Eu começo a varrer a casa, eu solto a vassoura e aí eu vou pra louça, lavar a louça. Aí eu não termino a louça. Aí vai pra Nesse lavar momento, roupa. aí eu vou, eita, eu lembrei disso aqui que eu preciso lavar, eu vou Sim. lavar aquela roupa. Aí eu preciso pegar isso aqui, aí eu vou lá no quarto pegar alguma coisa, no meio do caminho eu já me perco, já começo a arrumar. Então quando eu vejo no final do dia eu não fiz nada e aquilo me frustra, sabe? Imagina. Porque a vida vira uma desorganização, né? Sim. E Tudo tá na base do relógio, né? Quanto mais você olha pro relógio, mais nervoso você fica. Porque Isso. você sente que não fez nada. isso. E aí, ontem eu descobri que eu funciono assim. Eu tenho que fazer por partes. Eu vou limpar a sala. Então, eu vou me dedicar só ali na sala. Se eu terminar a sala e aí tiver tempo ainda, aí eu vou pra cozinha, aí eu vou pro quarto. Porque esse negócio de querer começar na sala e terminar na cozinha, pra mim, não funciona. Eu não vou concluir. E em relação ao autismo, repeta a pergunta, por favor, novamente. A opinião, qual era a sua opinião sobre o autismo? O antes e depois. Pronto. O autismo, assim, ele é uma mata ainda que a gente precisa Ser trabalhado. organizar. É aquele mato da roça que a gente precisa Sim, limpar. Sim. Né? E aí, assim, a gente tem a ciência falando A, B e C, e a gente tem a pessoa autista. Eu participo aí de um coletivo autista de pessoas adultas daqui de Recife, e é muita gente. É muita gente. E aí, a maioria não concorda com o que a ciência diz sobre nós. Mas por que a ciência não quer nos ouvir? Porque a gente não gera lucro. A ciência quer o ABA. Né? E o ABA, ele vai querer tornar o autista uma pessoa típica. E isso, para mim, é uma agressividade. Eu tive assim, graças a Deus, o meu filho tem uma mãe autista. Porque na infância, a gente descobriu muito cedo, só que Peraí, depois eu volto para falar dele. Deixa Tudo bem, no tudo foco, bem. no foco. Aqui é assim mesmo, vai pular para um assunto, Eu pular vou pro outro misturando e volta. tudo. Sim. E aí, mas isso confunde quem está ouvindo. Então, vamos lá.
E aí, assim, a ciência ela não quer nos ouvir. Se a ciência nos ouvisse, muita coisa seria mais fácil para o autista enfrentar na vida. E, assim, o que eu entendia sobre o autismo antes de estudar era que o autismo era uma pessoa que não interagia socialmente, que não falava, o autista não verbal, e que era uma pessoa que não tinha sentimentos. Sim. Infelizmente, era isso que eu sabia do autismo. Foi isso que eu ouvi. E só que, assim, muita coisa não se encaixava e eu sempre fiquei com aquela incógnita. O meu filho, hoje ele tem 17 anos, e quando eu descobri que ele era autista, foi agora na pandemia. O diagnóstico do meu filho era de atraso mental. A gente teve um parto bem difícil, ele nasceu muito prematuro. E aí, ele teve falta de oxigenação no cérebro na hora do parto. Por uma demora para iniciar o parto, aconteceu isso. E isso trouxe um atraso no desenvolvimento dele. Então, os marcos do desenvolvimento que a gente sabe que a criança tem, que a gente conhece aí através dos teóricos, né? Numa criança, por isso que eu acho assim, é outra coisa que é bater de frente com a ciência, né? Que deveria existir, que eu espero que... Eu tenho esperanças que isso vai acontecer logo. Que as pessoas na academia desenvolvam um estudo, desenvolvam uma nova literatura sobre os marcos do desenvolvimento da pessoa atípica. Porque é claro que a criança atípica, ela não vai corresponder ao padrão do desenvolvimento de uma criança típica. Ela não vai. E o que precisa ser respeitado a partir do momento que se descobre, a criança ela não falou aos 2 anos. Investiga. Investiga por quê? Para saber como ajudar essa criança, né? A entender essa criança. E a maior ajuda que existe não é uma terapia. É você procurar entender essa criança e acolher essa criança. Não querer que ela seja igual às outras. Que isso é o que mais causa sofrimento na pessoa autista, seja ela criança, adolescente ou adulto. É querer que ela seja igual a todo mundo. Eu repito o que eu já disse outra vez, né? Deixa o autista ser autista. Deixa ele livre para funcionar como ele funciona. E aí, assim, o meu filho, ele teve o atraso do desenvolvimento. E ele já estava próximo dos 2 anos de idade e ele ainda não andava. E ele ainda não falava. E era uma criança que chorava muito. Né? E hoje tudo faz sentido. Ele chorava muito porque ele não conseguia se comunicar. Então, fácil não foi fácil. Né? Foi difícil. E aí a gente foi procurar ajuda, né? Então, começou a pediatra encaminhou para o... Até então a gente não sabia que tinha sido falta de oxigênio na hora do parto, né? Que no CID é o F70. E aí a gente levou para a pediatra, que a pediatra mandou para a psicóloga, que a psicóloga mandou para o neuropediatra. E quando a gente chegou no neuropediatra, começaram os exames clínicos. E também a gente fez a ressonância, que mostrou que havia uma lesão no cérebro dele, que afetou a parte do desenvolvimento. Então, o que a gente começou a buscar ajuda com fono, com terapia ocupacional, que assim, ele era uma criança hiperativa, mas a hiperatividade dele era mais uma ansiedade. Era uma ansiedade, porque ele não conseguia falar. Sim. Né? Então, assim, eu tinha que adivinhar tudo. Então, por conta disso, ele era muito hiperativo. Mas a gente já tinha... Hoje eu vejo nele que eram características do autismo que não tem nada a ver
com o atraso do desenvolvimento. Que eram, por exemplo, padrões repetitivos. Ele só gostava de vestir roupa amarela. Ele adorava subir e descer a escada. Então, para onde a gente ia, que tinha uma escada, daquela escada a gente não saía. Revezava o pai dele e eu, pegando na mão dele para estar subindo e descendo a escada. Sim. O andar dele, né? Aí teve a questão motora, que foi essa lesão no cérebro realmente afetou a questão motora dele. E ele demorou muito para andar. E o que o médico disse pra gente, né, o neuropediatra disse assim, que ele seria uma criança, uma pessoa adolescente, adulta, enfim, em todas as fases ele seria atrasado. Que ele ia corresponder ao que se espera nos padrões, mas que ele ia ser atrasado. E isso, assim, isso não foi uma coisa que me causou tristeza nem desespero. Sabe? Eu acho que talvez por eu já ser autista, e mesmo sem saber, mas isso não, eu enxerguei isso de uma forma super tranquila. Não teve aquele luto que as mães enfrentam, inclusive, quando descobrem que o filho tem algum problema do neurodesenvolvimento. Inclusive, a gente ia perguntar isso depois, que é... Como foi descobrir que você era autista? Você já respondeu. E como sua família reagiu? Se foi uma rejeição, uma aceitação ou uma rejeição completa? Certo. Aí, para concluir, assim, eu sempre vi que meu filho era realmente diferente, que ele demorou para amadurecer, demorou para entender o mundo, né, a convivência do dia a dia, as coisas rotineiras. E na pandemia ele teve uma depressão. E aí foi quando a psicóloga, né, me falou sobre a antiga síndrome de Asperger, que graças a Deus não se usa mais essa nomenclatura, agora é o autista de suporte 1. E eu fui estudar sobre. Então, quando eu fui estudar, eu disse, então é isso, meu filho é autista. Eu não descartei o diagnóstico do F70, do atraso mental, mas, inclusive, ele tem superdotação para a área de tecnologia. Ele é o hiperfoco dele. O da gente, um livro que eu cheguei a trazer com ela, que a gente não acabou não falando até o momento, trazia muito bem esses 2 pontos que você trouxe agora. Eu depois vou pegar o nome do livro aqui e indicar no final. Que eu acho que a visão dele, que a gente conversou com outra pessoa, é um pouco objetiva. É que é muito estereotipado. Sim. Tipo assim, homens são assim, mulheres são assim. Sendo que a gente tem que entender que existe uma gama muito maior, né? Que é justamente a sua crítica à ciência. Que eles, como posso explicar? Eles datam como se fosse uma coisa. Todo mundo é assim, sendo que a gente tem que entender que nem todo mundo é assim. As pesquisas qualitativas e quantitativas, né? Sim. Inclusive, ele falou que, tipo, um dos trechos que você falou agora que me fez lembrar e ligar o celular, inclusive, para ver, que foi, tipo, que os estudos indicam que mulheres autistas têm maior probabilidade a ter depressão pós-parto ou, se não, um parto prematuro. Inclusive foi essa... Os meus 3 partos foram prematuros. Eu não tive depressão pós-parto, mas os 3 foram prematuros. Assim, eu fui estudar o autismo a partir dessa observação da psicóloga. Uma amiga minha também, ela conhecia meu filho, né, desde pequenininho. Ela disse para mim, Érica, pesquisa sobre a síndrome de Asperger. Eu vejo muito isso nele. E aí eu fui pesquisar. E assim, se tornou o meu hiperfoco. Desde a pandemia para cá, o que eu mais gosto de ler é sobre autismo, né? E agora eu sou suspeita para falar. E aí eu comecei. Só que o que eu via, né? Meu filho é autista e eu via sobre o autismo só nele. Né? Tudo que eu lia era enxergando ele. Eu não me enxergava. E aí o meu companheiro, na época, ele disse assim, tu é autista? Eu disse, não sou. Não sou autista. Mas, assim, não foi algo preconceituoso, né? Não é porque eu não queria ser autista. É porque eu realmente não me enxergava. Aquela coisa do ser mãe, que você olha mais pro seu filho, né? Do que olha pra si do que olha pra si. A gente meio que se anula um pouquinho.
ou bastante. E aí eu comecei a ler de forma diferente. Eu comecei a ler me vendo. E aí, assim, foi tudo se encaixando. Como se sua cabeça tivesse... É aquele quebra-cabeça todo desmontado na mesa, ele começou a se encaixar e fazer sentido. Bom. E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda profissional. Bom, antes de Ana Júlia trazer os trechos do livro, que a gente acha um pouco muito, sabe, padronizado. Teve duas perguntas que eu tive de Pragmatizado. pessoas próximas de mim que me fizeram quando eu disse que ia trabalhar sobre esse tema. Vocês têm animal de estimação? Sim. Como é a relação com um animal de estimação? Você acha que é melhor? Porque o irmão dela faz a terapia e ele fica na fazendinha, inclusive ela é louca por fazenda. Uhum. Sim. Como é que é essa relação? Sim, com certeza lidar com animais é bem mais fácil e mais prazeroso do que lidar com o ser humano, né? Muitas pessoas típicas também dirão isso. Meu filho é um cachorro, é melhor. Hoje o negócio tá sério, tá assim mesmo. Eu sou aquela que se eu pudesse, minha casa era um zoológico. Nossa, sim. Então eu tenho 3 gatos, eu tenho um cachorro. E assim, o meu filho também. Ele é aquele que se eu não colocar um freio ali, não colocar um limite, ele sai pegando. Ele trata ele quer que eu trate o animal como pessoa, Nossa. né? E aí eu tô sempre dizendo, olha, não, assim não, isso não pode. Realmente existe uma paixão muito grande por animais. Eu realmente não conheço nenhum autista que não gosta de animais. Sim, por exemplo, o meu irmão gosta muito de gato. Tem um desenhozinho na Netflix que é a Casa Mágica da Gabi. E ele adora, que são vários gatinhos. Conheço. Enfim, então, o livro ele vai trazer também um trecho que fala que, por exemplo, as mulheres autistas podem apresentar obsessões ou hiperfocos que são mais socialmente aceitáveis ou compartilháveis do que comumente observado em homens autistas. Que fala, né? Foi o que ela pontuou, que o livro dizia que os homens tendem a desenvolver maior afeição por matemática, história, geografia, engenharia, tecnologia ou meios de transporte. E já as mulheres tendem a desenvolver mais afeição por literatura, cultura, artistas, séries, natureza, animais, enfim. Você concorda com isso? Ou você acha que é uma visão muito objetiva, muito fechada, assim, dentro de uma bolha? Estereotipada. Eu acho que há muita falha nas pesquisas. Né? Nem tudo que é publicado é bom. Né? A sociedade tende a acreditar em tudo que é publicado. Né? Tanto de artigo, revista científica, quanto de livros. E assim, eu vou ser bem não sei nem a palavra que eu digo para isso, mas eu vou ser chata. Pronto, popularmente falando, eu vou ser chata. A gente tá aqui para informar. Tem muito lixo sendo publicado. Com certeza. Tem muito lixo. Inclusive, por isso que a gente trouxe esse diálogo sobre esses trechos, para ver a opinião de uma pessoa. Porque caso a gente indique e a pessoa chegue a ter interesse em ler, ela saiba que nem tudo ali está correto e que precisa se ter uma investigação e precisa se conversar com outras pessoas que têm os aspectos. É muito fácil uma pessoa típica, neurologicamente falando, ler isso aqui e aceitar. Não, ok, porque ela não sabe como é a vivência de uma pessoa autista. É diferente de uma pessoa que é autista, ler isso aqui e falar, não, eu não me identifico. Não me identifico. Tipo, de 100% das parcelas, eu me identifico com 20%. 80% é descartado. É por isso que é um espectro, né? E não vai ter um padrão. Sim. Vai ter uma pessoa que é parecida com a outra, mas apenas isso. Eu conheço várias pessoas, inclusive nesse grupo coletivo de autistas que eu participo, tem muitas meninas da tecnologia. Né? Então, e tem muitos meninos da arte também. Então, assim, não chega a ser uma coisa preocupante, mas seria bom que não acontecesse, né? Essa padronização. Sim. A outra pergunta que me fizeram foi sobre... Porque, assim, quando você chega muito nessa fase de 17, 18, 19 anos e em diante, né? Tem esse negócio de que, tipo... além do fato de que, tipo, as tias perguntam, vai namorar esse negócio? Como é a sua questão com relacionamento? E também como foi, tipo, autoescola, você aprender a ter sua própria...
autonomia, você não necessitar de outras pessoas para fazer algum tipo de coisa. Como são essas duas perguntas? Foram as duas que me fizeram. Olha, eu consigo observar uma pessoa em mim e outra pessoa no meu filho. Embora a gente seja muito parecido em muita coisa, mas eu consigo ver as diferenças do que se trata na qualidade de vida que eu tive até a idade que ele está e na qualidade de vida que ele tem. Ele, apesar de estar com 17 anos, ele ainda não despertou para a vida amorosa, sabe? E eu acho isso super tranquilo, de boa. Cada um tem o seu tempo. Não existe essa necessidade de você precisa ter alguém para ser feliz. Justamente. Não existe isso. Isso é uma ideia que se colocou na cabeça desde antigamente e que ainda não é nem generalizando mulheres como homens, mas principalmente as mulheres, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade em que isso acontece, que a mulher precisa de um homem para fazer tudo. Por isso que veio essa pergunta de, tipo, como foi se você fez autoescola, algo desse tipo, para você criar sua independência. Sim. Eu acho assim, eu não vejo em mim, eu nunca fiz o teste de superdotação e altas habilidades. Eu nunca fiz. Mas eu acredito que eu não tenha superdotação, como meu filho tem. Mas eu vejo em mim altas habilidades. Então, eu fui aquela pessoa que tive muita facilidade para aprender coisas práticas, coisas manuais. Então, eu aprendi a dirigir muito cedo. Eu não cheguei nem para a autoescola. Eu aprendi a dirigir quase sozinha. E em relação isso é uma das coisas que eu faço de melhor. Eu acho que eu dirijo muito bem. E, assim, em relação a questões sentimentais, amorosas, eu vim de um contexto diferente do contexto que meu filho enfrenta, como eu já falei. Ele é muito livre e não existe cobrança, sabe? Então, eu já disse para ele que às vezes acontece das pessoas que a gente encontra, né? Perguntarem, e aí, já tá namorando, né? Esse menino é muito bonito, deve ter muita namorada. Então, eu já conversei com isso. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo alguma coisa sobre isso com ele, para que ele não se cobre. Né? Que tudo tem seu tempo e tá tudo bem. Sim. Uma das coisas que ninguém entende, as pessoas assim, né? Eu vim morar aqui em Recife há 1 ano e meio e eu tô vivendo outro mundo. Tô tendo experiências que eu nunca tive. Eu nunca convivi com tanta gente na minha vida como eu convivo hoje, né? Eu tô na faculdade, eu tô no mercado de trabalho. E aí, eu sou divorciada e eu estou sozinha, de fato, há 2 anos. Então, as pessoas ficam surpresas quando sabem que eu tô sozinha há 2 anos, sabe? E elas não aceitam que eu esteja bem com isso. Então, elas acham que existe uma carência. Ah, bichinha, sabe? A coitadinha. Então, assim, existe um despertar da dó do outro quando sabe que eu estou sozinha. Que eu não tenho ninguém, nenhum companheiro. Mas eu tô super bem com isso. De fato, eu tô na minha zona de conforto, porque estar sozinha é muito fácil para mim. Né? Até em questão de amizades também. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo manter uma amizade. Porque uma amizade, ela precisa de manutenção. Eu não consigo dar essa manutenção que a pessoa precisa. Então, eu não tenho dificuldade de fazer amizades, eu tenho dificuldade de mantê-las. Então, acho que como tudo na vida, né? É fácil você começar, é só difícil terminar ou manter. A gente usa isso para termo de faculdade, trabalho, muito que é usado dieta em si, né? Sim. Tudo na nossa vida, em cotidiano, é uma luta eterna que você tem que estar ali. Isso. Inclusive, Ana, tu quer puxar mais algumas perguntas? Porque tu tá deixando falar mais que tudo, isso não funciona. São só mais 2 perguntas, porque já tá dando a hora. Que seria como lidar com uma pessoa autista em crise. E como é criar uma pessoa autista? Como é um processo de criação de uma pessoa autista? Tá, vou responder primeiro essa segunda. Sim. Assim, o que para mim é um desafio é fazer com que o meu filho se entenda. Então,
esse olhar que hoje eu estou tendo comigo, de me entender, de me aceitar, de me respeitar, de não fazer com que eu procurar agradar as pessoas, a não ser quem eu sou para agradar as pessoas. Então, isso é o que eu quero que meu filho seja. Na infância dele, o que foi mais difícil foi só essa questão da fala. Mas aos 3 para 4 anos, ele já estava falando normalmente. E as dificuldades aí, elas acabaram, sabe? Então, assim, eu sempre tratei ele da mesma forma que eu tratava os meus outros 2 filhos. Tive mais atenção com ele, porque ele exigiu realmente de mim mais atenção. Ele sempre foi muito questionador, assim como eu fui e sou ainda. Então, tudo ele quer um porquê. E desse porquê vem vários outros porquês. E eu estou sempre tentando esclarecer tudo para ele. E criar um filho autista para mim não foi difícil, porque eu sou autista. Talvez seja difícil para uma mãe típica, né, ter um filho autista. Mas eu acho que, assim, a gente só precisa quebrar padrões. Não, como eu já falei aqui, repito, não esperar que o seu filho, sua filha, seja igual a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Não queira que o seu filho... se o seu filho não quer participar da festinha da escola, não leva o seu filho. Mas o que eu vejo muito na escuta, eu tenho um ouvido muito bom para escutar e analisar. Eu gosto muito de escutar. E aí, quando eu estou escutando as mães falarem sobre isso, eu vejo que é uma dor para elas. O filho delas não responder a tudo que se espera. Principalmente essa coisa de aniversário. Quando a gente ia para aniversários, o meu filho sempre se isolava. Ele gostava de ficar lá no cantinho, brincando com alguma coisa que ele achava interessante. E, às vezes, isso me gerava preocupação. Na escola, ele foi assim, durante o intervalo, ele gostava de ficar sozinho. Porque os meninos queriam brincar de uma forma que ele não gostava de brincar. Então, ele preferia ficar sozinho. E isso não causava sofrimento a ele. Então, eu respeitei. Então, assim... Ser mãe atípica, para mim, não é difícil. Ok. E a outra pergunta foi... E sobre como lidar com uma pessoa autista em crise, né? Que a gente vê uma carência terrível em diversos momentos. Olha, eu acho que o melhor é evitar a crise. Por isso que, assim, os pais, os amigos, aquelas pessoas que convivem com a pessoa autista, ela precisa entender e respeitar. Uma colega de trabalho me disse que a cunhada dela tem um filho autista e era um sofrimento, porque toda vez que saía de casa com ele, de ônibus ou de metrô, ele começava a ter crise. E aí ele começava a chorar, a gritar, e ele já era adolescente. Então, e que ela gostava muito de levar ele para passear. Então, o que é que eu penso sobre isso? Se levar seu filho para passear é um sofrimento para ele, não leva. Se andar de ônibus, tudo bem que às vezes precisa de fazer uma consulta, ir a um médico. Às vezes essa mãe não tem uma rede de apoio, alguém que fique com seu filho para ela ir num mercado, ir numa farmácia, e ela precisa levar seu filho junto. Tudo bem, é um caso de necessidade. Então, vai com o filho, vai com um amigo. Às vezes também isso acontece na fase adulta, né? Andar de ônibus para mim é difícil. Ficar esperando o ônibus para mim é mais difícil ainda por conta do barulho, a questão sensorial que eu tenho muito forte. O barulho do trânsito na rua. Então, isso vai me causando uma angústia desesperadora. Mas, infelizmente, eu sei que eu preciso me submeter a isso. Mas se é uma criança, se é um adolescente e os pais ou os amigos podem evitar que ela se submeta àquilo que vai trazer a crise, evita aquilo ao máximo possível. O melhor de lidar com a crise é evitar a crise. Entendi, é isso.
Antes da gente eu dar o livro que foi trabalhado, os 2 trechos, uma pergunta minha, se você estivesse confortável para responder, é sobre... Tu disse que teu filho é superdotado. Ele é Sim. superdotado em quê? Em tecnologias. Tecnologias. Ele aprendeu coisas que a gente não sabe como ele aprendeu. Então, assim, ele com 13 anos, ele pegou, 13 para 14 anos, ele pegou peças de vários computadores quebrados e colocou o computador para funcionar. Um computador que não ligava mais, ele colocou o computador para ligar. Aos 15 anos, ele já estava... Aos 16, ele está com 17 agora. Então, aos 15 anos, ele já estava criando um programa de computador. Então, assim, a gente vê que é uma facilidade muito grande. E agora, ele está se descobrindo na psicologia. Que bom. E assim, eu digo para ele, Heitor, você é muito bom na área de tecnologia. Ele tá aí fazendo o SSA, ano que vem, já vem o Enem, ano que vem, esse ano ele não vai fazer. E aí, eu digo para ele, né, você é muito bom nessa área da tecnologia, mas ele tá caminhando para a área de humanas agora. Mas eu vou deixar ele muito à vontade, né? Sim, para não ele conciliar decidir. os dois? Pois é. Por que ele não poderia fazer algo em psicologia que, tipo, até mesmo fazer um programa que ajudasse pessoas, outras pessoas autistas, se ele quisesse futuramente... Ele tem muita empatia. Ele tem muita empatia. E aí, eu vejo que, assim, a vontade dele de fazer psicologia é mais para ajudar outras pessoas. Não é nem tanto... Ele não está pensando no financeiro, ele não está pensando na estrutura de vida que ele precisa construir. Mas isso é um longo caminho ainda e ele tem muito chão pela frente, né? Bom, eu vou dar só o livro. O nome do livro é Autismo em Mulheres, um Espectro Invisível, de Lucas Fortaleza. Lembrando, esse livro ele é uma forma muito padronizada de ser visto. Não estou dizendo que é um livro ruim, mas a gente trouxe certos pontos que a gente achou mais interessante e a gente trouxe uma visão de uma pessoa que tem um espectro autista. Então, se vocês forem procurar para ler, procurem com a consciência de que nem tudo lá está correto. Bom, a gente agradece por você ter vindo, falado. Eu que agradeço. Sim. É muito bom trabalhar o seu hiperfoco. Sim. E é muito bom. isso. E é isso, obrigada. Até um próximo episódio. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.